Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o planejamento mestre da produção. Bom, então o planejamento mestre da produção faz a conexão entre o planejamento estratégico da produção de longo prazo e as atividades operacionais da produção. Então aqui nesse contexto nós vamos ver um pouco o que é o planejamento mestre da produção, sua necessidade, diferenciação com relação ao plano de produção, viabilidade e formas de como calcular, de como realizar o planejamento mestre da produção. Então, o Master Production Scheduling, ele é realizado a partir da avaliação dos estoques disponíveis de produto final, da avaliação dos pedidos já firmes em carteira, do tempo de processamento de produção e da política de determinação dos lotes de produção. Então, busca-se determinar quando e quanto deverá ser feito de cada produto acabado por meio de um plano aplicado. Ele é obtido, muitas vezes, por um processo de tentativa e erro, a partir de um planejamento mestre de produção inicial, verificando-se a disponibilidade de recursos para sua execução. Então, geralmente a gente avalia o PMP dentro desse contexto, como eu falei, entre longo e curto prazo. E caso o plano seja viável, então autoriza-se o plano, e aí se for encontrado alguns problemas, deve-se refazer, e avaliando então qual o nível do plano de produção, reconsiderando então algumas questões estratégicas. Então o planejamento, como a gente já viu em aulas anteriores, então no planejamento agregado nós determinamos os recursos comuns que estão disponíveis para a produção em cada período do horizonte de planejamento, não só a mão de obra, mas também recursos como materiais mais importantes, como a obtenção de outros fatores que são importantes para contratos de fornecimento, entre outros. Então, a gente observou que é importante utilizar a demanda agregada para famílias de produtos que são representadas por quantidades equivalentes de um único produto ou um produto sintético. No entanto, nem todos os recursos necessários estão contemplados. Faltam ainda os recursos que, por só serem utilizados por alguns poucos ou um único produto, não podem ser tratados no planejamento agregado, ou seja, cujas necessidades dependem de produtos e até dos modelos que os clientes desejam. Então, para esses recursos, então geralmente matéria-primas e componentes, é necessário um planejamento desagregado. Então, a gente já viu isso em aulas anteriores também, ponto de vista de como agregar e desagregar esses itens. Então, o planejamento desagregado leva em conta a capacidade disponível, resultante do planejamento estratégico e do planejamento agregado, e a distribui entre os vários produtos finais de acordo com os pedidos firmes já em carteira e com a demanda prevista para um futuro bem mais próximo. Esse horizonte, em geral mais curto, decorre do fato de que, já estando os contratos de fornecimento fechados, os fornecedores reservam capacidades para atender a empresa contratante, o que lhes permite oferecer prazos bem menores. Nesse planejamento, então, que se situa ainda no nível tátil, mas já no próximo do nível operacional, considera-se, então, a capacidade disponível numa escala de tempo, enxergando-se num período que normalmente é de uma semana. Então, na realidade, esse processo do planejamento desagregado, ele também é conhecido como a desagregação da capacidade. Então, deve-se avaliar, em reuniões aí, onde estão inseridos gerentes de produção, logística, vendas, então como desagregar esses itens, então por meio do planejamento de vendas e operações, como a gente já viu em aulas anteriores, e discutem-se então dados e as opções viáveis e desejáveis até se chegarem a uma decisão que se torne a base lógica de toda a programação da produção. Então, isso é importante para que a gente possa, posteriormente,
calcular, por exemplo, o planejamento das necessidades de materiais, ok? Bom, durante a elaboração do programa mestre de produção, é necessário então verificar a capacidade que foi disponibilizada por meio do planejamento agregado, verificando se é suficiente para atender às necessidades de cada produto em cada período de tempo que agora é diminuído. Então, assim, ao observarmos, né, esse horizonte de planejamento, então o que difere o plano mestre de produção do plano estratégico de produção? Então, primeiro, que é o que eu mencionei agora mesmo para vocês, é a desagregação das famílias do plano de produção para itens individuais ou novas famílias, e o horizonte de planejamento e execução. Então, onde tínhamos meses, trimestres, anos, agora assumem-se semanas, quinzenas ou até meses mesmo. Então, na elaboração de um planejamento mestre de produção estão envolvidas todas as áreas que têm um contato mais direto com a manufatura, né? Então, isso é importante, por quê? Para que nós possamos verificar aí, né, toda a parte de capacidade, alterações no programa de produção, eventualmente uma redistribuição da carga de produção, onde houver excesso ou capacidade disponível, né? Então, a gente tem que desenvolver, a partir desses fatores, um planejamento que seja aproximado com a capacidade, né? Então, eu vou avaliar o financeiro, que vai coordenar os gastos com estoques, horas extras, novos equipamentos, o marketing, que passa o plano de vendas e previsão de demanda, a engenharia, que faz análise de tempos de processo, lista de consumo de materiais, as limitações de capacidade e produção dada pelo setor, a avaliação do setor de compras, avaliando as necessidades de logística e prazos de entrega, e o RH com planos de contratação e treinamento mesmo. Então, muitas vezes para nós termos uma maior facilidade, né, para calcular as operações que são referentes à elaboração, nós podemos utilizar então uma planilha onde permite avaliarmos, né, os fatores que estão acontecendo dentro do processo de planejamento na organização. Então, a gente vai avaliar a demanda real, a demanda prevista, os estoques, se temos disponíveis em mãos, quais foram as projeções de estoques realizadas e qual a necessidade prevista de produção para aquele dado item. Então, aqui é um modelo de arquivo, né, do planejamento mestre de produção, onde temos nas linhas horizontais aí, os períodos onde nós vamos avaliar o quanto deve ser produzido período a período, então dentro de um dado mês, semana a semana, obtendo, então, dispondo aí da demanda prevista, confirmada, recebimentos programados, estoques projetados para o período e qual seria o planejamento mestre da produção a ser realizado para atender uma dada demanda prevista ou confirmada para um dado período, então. Então, para facilitar como que acontece a operacionalização desse arquivo, então vamos apresentar aí um exemplo para vocês. Então, nós temos que a previsão de demanda, então a produção acontece para obter estoque, então a gente não pode ter 0 itens em estoques, tá? A divisão da produção, ela ocorre semanalmente. Esses itens, eles devem ser produzidos em lotes de 100 unidades, tá? Temos também um estoque inicial, então já temos lá no nosso almoxarifado, no nosso estoque, 5 unidades, e temos também, para o primeiro período, um recebimento programado de 100 unidades. Então, aqui nós temos, na primeira linha, a demanda prevista para os itens para os próximos 2 meses, de 50 unidades por semana, e para o mês de agosto, de 60 unidades por semana. Nós temos também, na linha posterior, que é a demanda confirmada, ou seja,
é o valor da demanda real que acontece nesse período, então para o mês de julho. Então o setor de vendas já confirmou alguns desses pedidos. No mês de agosto nós não temos ainda esses pedidos. Como falado, nós também já temos um recebimento programado, né? Então, como falado, tem 100 unidades que deverá ficar pronto nessa primeira semana. E na quarta linha nós temos então as informações sobre os estoques disponíveis e projetados. Então, por enquanto, nós temos 5 unidades de estoques projetados para esse dado período. Então, a partir dessas informações, nós vamos fazer o cálculo de quanto que vai sobrar em estoque no final de cada semana e observando então qual seria o planejamento mestre, a programação para ser realizada para cada um desses dados períodos. Tá? Então aqui, sabendo que nós temos uma demanda confirmada de 55 unidades, que nós já temos um estoque projetado de 5 unidades, que nós temos um recebimento programado de 100, então eu pensando assim, não, programado 100 unidades, então eu vou receber já 100 unidades nesse primeiro período. Somado com esses 5 itens que eu já tenho em estoque, então eu teria 105 unidades. Menos a minha demanda confirmada, então eu tenho um estoque projetado para esse período de 50 unidades, ok? Bom, aqui no próximo período, 2, eu não tenho um recebimento programado. Então, o que eu tenho são um estoque projetado de 50 unidades que eu posso utilizar aqui. Então, se eu utilizar, então eu sempre vou pegar o maior valor aqui. Então, eu tenho uma demanda prevista de 50 unidades. E eu tenho um estoque projetado de 50 do período anterior, então eu teria aqui zerado o meu sistema, né? Mas aí o que eu faço? Eu faço um planejamento mestre de produção, onde eu vou atribuir aqui nesse período para que seja realizada a produção de 100 unidades desse item. Então, eu já tenho uma projeção de 100 itens em estoque. Por quê? Porque esse daqui já foi utilizado, do primeiro período já foi utilizado pela demanda prevista. Então, eu fico com 50 itens em estoques para o período 2. Então, consumindo 50 itens no período 3, eu tenho estoque projetado de 50. Consumindo esses 50 no período 4, eu zeraria meu estoque projetado. Então, por isso, eu lanço um planejamento mestre de produção aqui, para garantir que no próximo período eu possa amortecer essa demanda. E outra, aqui a minha política de produção é que eu tenho que manter itens em estoque, ok? Então, tendo 100 aqui, tendo uma demanda de 60, eu vou ter um estoque projetado de 40. Fiz um lote de 100 peças nesse período, né? Então, utilizando esses 40, somando com 100, sobraria-me para 80 unidades. Aqui, essas 80 atende a minha demanda do período 3 do mês de agosto. Então, 60 menos 80, 80 menos 60, dá um estoque de 20 unidades. E aí, projetando para o próximo período um estoque de 100, que vai garantir uma projeção de 60 unidades para o próximo período, tá? Então, para esse exemplo, né, então nós temos uma influência direta do planejamento mestre de produção com relação aos estoques projetados, e a política de estoques pode ajudar a amortizar os erros na previsão de demanda também, tá? Num segundo exemplo, então, nós teríamos uma produção para estoque mínimo. Então, a gente quer uma produção para estoque mínimo de 50 unidades. Também vamos trabalhar com uma divisão da produção semanal. Nós também vamos ter um ritmo de 100 unidades na produção, né, da lote de produção. Temos um lote inicial de 5 unidades e um recebimento programado de 100 unidades. Então, diferentemente do exemplo anterior, né, então os estoques variam livremente e a produção é mantida num ritmo constante, né? Então, aqui é manter esse estoque mínimo de 50 unidades. Então, desse modo, aqui nós temos, né, essas informações. Então, o nosso planejamento, nossa planilha inicial
fica igual ao exemplo inicial 1, porém, aqui muda-se a projeção que é realizada nos estoques. Por quê? Porque aqui deseja-se manter um mínimo de 100 unidades em estoque. Então, de qual período que é efetivado o planejamento mestre da produção? Então, nós observamos que no exemplo anterior, aqui, né, nós temos que a cada 2 semanas é lançado um planejamento mestre de produção, que eu vou manter um estoque, enfim, mas eu não tenho essa necessidade de ter um estoque de 50 unidades no mínimo. Então, nessa outra política, como nós queremos ter no mínimo um estoque de 50 unidades, então nós observamos aqui. Então, por exemplo, no período 4, da semana 4 de julho e na semana 1 de julho, nós vamos manter um estoque, vamos elaborar um planejamento mestre de 100 unidades para garantir que em todos os períodos desses 2 meses que estão sendo planejados, nós tenhamos no mínimo essas 50 unidades em estoque, ok? Então, aqui, né, nós vamos avaliar dentro desse contexto também. Para um terceiro exemplo, então, nós teríamos produção sobre encomenda. Então, quando esse item é produzido sob encomenda, a necessidade de incluir uma informação adicional ao arquivo PMP, que é a disponibilidade que temos de assumir novos compromissos de entrega. Então, na produção sob encomenda, é importante mantermos essa informação consistente sobre os prazos de entrega, visto que esse critério para o cliente é determinante na escolha do seu fornecedor. Então, para esse exemplo, nós vamos colocar que a produção para estoque projetado de 2 unidades, também dividindo a produção semanalmente, com lote de produção de 10 unidades. Temos também um estoque inicial de 2 unidades e não temos nenhum recebimento programado para esse dado período. Ok? Então, aqui ficaria com essas informações inseridas aí. Então, nós teríamos esse modelo de planilha para verificar quando seria, então, o nosso planejamento mestre de produção, né, para esses períodos, considerando, então, disponibilidade de entrega para a encomenda. Então, nós teríamos aqui como estoque projetado de 2 unidades inicialmente, não temos recebimento programado e temos algumas demandas confirmadas aí. Então, nessa análise, a gente vai avaliar, vai inserir a informação da disponibilidade de entrega em cada período, que no caso é a última linha aqui da planilha. Então, nós temos uma demanda prevista de 9 e uma demanda confirmada, uma demanda prevista de 10, desculpe, e uma demanda confirmada de 9 unidades. Então, quanto eu teria disponível para entrega nesse período? Então, se eu tenho um planejamento médio de produção, ou seja, eu estou falando que nesse período tem que ser produzido um lote de 10 unidades. E se eu tenho em estoque, então se vai ser produzido 10 mais 2 itens em estoques, então teria 12 unidades disponíveis para esse período. Então, 12 unidades menos 9 da demanda confirmada, então eu tenho disponível para entrega, além desses 9 confirmados, mais 3 itens em estoque. No período posterior, então, eu tenho o que é disponível para entrega. Então, sabendo que a minha demanda confirmada é de 5 e que meu PMP é de 10, eu tenho uma disponibilidade de entrega de 5 unidades. E assim ocorre sucessivamente, né, para os outros períodos. Então, na realidade, essa planilha com a produção para encomenda, ele só vai mostrar, na realidade, que se houver novas vendas nesses períodos, eu vou ter alguns itens que vão estar disponíveis para entrega, facilitando então todo o planejamento, né, dos itens que eu vou ter disponível para venda para um dado período. Então, conforme a gente já falou, né, em períodos anteriores, o planejamento mestre da produção, ele desmembra os planos produtivos estratégicos de longo prazo
em planos específicos de produtos acabados em médio prazo. Então, o plano mestre de produção deve referir-se aos produtos acabados da empresa que serão remetidos ao cliente. Então, quando temos uma gama muito grande de produtos acabados, então às vezes a gente tem que fazer o quê? Um planejamento agregado, verificando então a diversidade de produtos que são requisitados pelo cliente. Então, geralmente a gente não projeta a formação de estoques para toda essa gama de produtos. Então, a gente vai avaliar aí, né, os itens, né? Então, se nós não tivermos uma quantidade excessiva de produtos acabados que venham a inviabilizar os cálculos, então nós vamos incluir todos eles no planejamento. No entanto, se a quantia de produtos acabados for muito grande, nós vamos trabalhar com controle de programa de montagem final, deixar para planejar via PMP apenas os componentes do nível abaixo. Então, assim, se nós analisarmos, né, a produção com todas as alternativas, né, desse produto acabado aqui que nós estamos mostrando nessa figura, nós vamos ter vários tipos de especificação, né, com relação aos seus componentes. Então, por exemplo, aqui, nós temos que o produto acabado, está em rosa, ele é montado a partir de 3 componentes. Então, tem o componente A, o componente B e o componente C, tá? Para o componente A, ele possui 3 opções de especificação. Então, é como você pensasse, eu tenho carro, né, e eu vou analisar todos os componentes que pode ter no carro. Então, eu posso ter câmbio automático, manual, Tiptronic, por exemplo. Né? O componente B, então qual seria os outros tipos? Então pode ser, sei lá, o freio do tipo A ou do B, e o C, vidros elétricos, só na parte da frente, né? O tipo de retrovisor eletrônico, enfim, eu posso ter aí outras formas aí que vão estabelecer vários tipos de produtos acabados. Então, se nós formos planejar todas as opções, as alternativas do produto acabado, então, considerando esses elementos aqui, esses componentes desse exemplo, então nós teríamos aqui 18 variedades de produtos diferenciados, de produtos acabados. Então, seriam 18 PMPs a serem realizados de acordo com os tipos de componentes, ok? Então, se tivesse mais um componente aqui com 2 tipos, nós teria já mais 450 alternativas, sei lá. Então, assim, seria muitas alternativas, muitos planejamentos mestres a serem realizados. Então, se nós tivermos vários tipos de produtos acabados, nós vamos ter números muito complexos de serem administrados, mesmo utilizando alguns sistemas computacionais mais efetivos. Então, para tentar reduzir esse crescimento exponencial, então nós vamos descer o nível do planejamento de mestre de produção. Então, ao invés de elaborarmos um planejamento mestre de produção para cada produto acabado, nós vamos trabalhar o quê? Com o planejamento mestre de produção para cada opção de componente, diminuindo então as variedades de itens. Então, nós vamos fazer um planejamento mestre para o componente A, mais o componente B, mais o componente C, que de 18 variedades, eles reduziriam para 8 variedades. Então, é a questão, quando muitas vezes eu agrego e quando às vezes eu desagrego os itens que são realizados dentro da empresa, tá? Para o planejamento mestre da produção. Bom, é sempre pensando dentro daquela visão que eu já mostrei para vocês, né? Então, a visão do marketing com relação à agregação e a visão da produção para tentar aproveitar aí os recursos que são utilizados dentro da empresa. Então, ele desagrega para aproveitamento de recursos e, posteriormente, agrega para caracterizar os processos finais aí da produção, né? Então, avaliando esses fatores, né, então a gente pode
deixar de planejar o nosso planejamento médio de produção de uma forma mais simplificada, garantindo então a maior eficiência no nosso planejamento. O planejamento médio da produção, ele também trabalha com a variável tempo, tá? E ele trabalha com essa variável em duas dimensões. Uma é determinando a variável de tempo para cada intervalo do plano. Outra é a amplitude, ou seja, o horizonte que o plano deve abranger em sua análise. Então, a determinação dos intervalos de tempo que compõem o PMP vai depender da velocidade de fabricação do produto incluído no plano e da possibilidade prática de alterar o plano. Então, avaliando, né, os objetivos diferenciados, no nível firme, o PMP ele vai servir de base para a programação da produção. Então, já sei realmente quais são os pedidos realizados e qual é a ocupação desses recursos produtivos. E, no nível sujeito à alteração, ou seja, onde ainda não tem pedidos confirmados, o PMP vai servir de base para o planejamento da capacidade da produção e algumas negociações que venham a ocorrer com diversos setores envolvidos na elaboração desse plano de produção. Então, aqui é como se eu tivesse, né, o planejamento firme, o PMP firme, onde já aconteceu a alocação de recursos, porque aqui nós já temos itens vendidos. E aqui ainda está o PMP flexível, por quê? Porque ainda eu estou trabalhando com uma previsão de demanda. Eu não tenho ainda todos os pedidos confirmados, então eu posso realizar uma negociação dos meus recursos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 produtos que utilizem os mesmos recursos, eu posso estar modificando essa parte flexível do meu planejamento médio de produção, ou seja, diminuindo, né, as quantidades, os recursos que estão sendo utilizados desse produto para um outro produto. Tá? Então, geralmente, as mudanças no nível firme, né, ela deve absorver o tempo do caminho crítico do lote que vai ser planejado. Ou seja, se eu mudar o meu planejamento, que já está com vendas efetivadas, se eu mudar isso, vai trazer impactos negativos para a empresa, porque isso é caro. Mas, ao longo do tempo, onde eu tenho uma janela ali que eu posso trabalhar, essas ações são permitidas. Tá? Então, essa parte firme do plano, como eu falei, que já está acontecendo, né, com a demanda prevista, ela deve abranger, né, esse caminho crítico da produção. Por quê? Porque o caminho crítico vai estar avaliando as quantidades que foram planejadas pelo que está sendo realmente consumido dentro da empresa. Tá? Então, para que nós possamos autorizar e iniciar o processo de produção propriamente dito. Então, para ficar mais fácil de entender essa parte do tempo no plano de produção, então nós temos aqui, né, um produto que é montado com 2 componentes, A e B. Para montar esses componentes, nós avaliamos que é preciso trabalhar com lotes mínimos de 20 unidades de produção, que a empresa tem disponível 8 horas por dia de produção e 5 dias disponíveis por semana. Eu quero saber qual é o caminho crítico, qual é o caminho mais longo. Bom, então primeiro nós vamos aos relacionamentos pelo roteiro de produção. Então aqui nós temos que para a montagem do produto, então nós temos lá o tempo de montagem que é 2 horas por unidade. Esse recurso é a montagem. Então, para montar esse produto, eu vou precisar do componente A, então, que tem um tempo de processamento de 1 hora na usinagem. E para usinar esse componente, eu tenho que realizar a compra dessa matéria-prima, que ele tem um lead time de 4 dias por lote. E para montagem do produto, eu preciso também do componente B. Então, aqui eu vou precisar, para montar o componente B, um tempo de processamento de 2 horas. E para montá-lo, eu vou precisar de uma peça 1 e peça 2.
A peça 1, ela é trabalhada na usinagem também, que leva 0,5 horas para usinar cada unidade, mas para que ela seja processada, eu tenho também que comprar essa matéria-prima que leva um dia para ser entregue. A peça 2, que faz parte da submontagem do componente B, tem um tempo de processamento de 3 horas na estamparia. E para que eu possa processar essa peça, eu tenho que comprá-la também, onde tem um tempo de processamento de 2 dias, então. Então, considerando essas informações anteriores, né, onde eu tenho um lote mínimo de produção de 20 unidades de cada um deles, avaliando a disponibilidade de 8 horas por dia de produção, né? Então, nós vamos verificar quantos dias são necessários para cada um desses itens para definir realmente qual seria o caminho mais longo. Então, o caminho mais longo seria esse caminho que leva a montagem do produto, que vem a submontagem do componente, a fabricação da peça 2 e a compra da peça P. Então, como que seria isso? Bom, primeira coisa, eu vou fazer o cálculo da montagem desses itens. Então, da montagem do produto, o que eu tenho? 2 horas por unidade, vezes 20 unidades deve ser produzida, que dá as 40 horas. Como a empresa trabalha 8 horas por dia, então eu vou precisar de 5 dias. A submontagem do componente B, ele leva 2 horas por unidade, vezes 20, dá 40 horas. Como trabalhamos 8 horas por dia, necessita de 5 dias. A fabricação da peça 2 é 3 horas por unidade, vezes 20, dá 60 horas, que leva 7,5 dias para produzir. Mais a compra da matéria-prima, 2, que leva 2 dias. Então, somando todos esses fatores, esse caminho nos dá um tempo total de 19,5 dias, para aproximadamente 4 semanas aí. Então, qual a reflexão que nós tomamos com esta informação? Então, significa que a decisão de produzir um lote desse produto tem que ser tomada com uma antecedência mínima de 4 semanas para que as providências necessárias sejam realizadas. Ou seja, o prazo da parte fixa do planejamento mestre da produção, onde nós não devemos ou não gostaríamos de realizar mudanças, deve ser maior ou igual a essas 4 semanas, ok? Então, é sempre importante aqui trabalharmos, né, com previsões confiáveis em relação a essas necessidades, para que nós possamos prometer prazos concretos aos nossos clientes. Outro fator que é importante também, que entra dentro da sistemática do planejamento mestre da produção, é a análise da capacidade de produção do planejamento mestre de produção, que a gente vai verificar, né, se é viável aquele planejamento mestre ou não, para autorizar, então verificando a sua viabilidade, autorizando então o seu prosseguimento. Então, o objetivo é não prosseguir com um plano que trará problemas futuros para serem operacionalizados. Então, a análise da capacidade para o plano de produção, ela considera a possibilidade de trabalhar variáveis de longo prazo. E as decisões relativas do PMP envolvem negociações com variáveis de médio prazo. Então, a gente vai buscar, dentro da análise da capacidade do PMP, equacionar os recursos produtivos da parte variável do plano, garantindo, então, uma passagem segura para a sua parte fixa e posterior programação da produção. Então, para analisar a capacidade produtiva do planejamento mestre da produção, então a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar quais são os recursos a serem incluídos nesta análise, como forma de simplificar. Então, a gente pode considerar apenas os recursos críticos ou os gargalos. Desculpa, gente, espera aí um pouquinho. Depois, obter o padrão de consumo da variável que se pretende analisar. Então, horas máquina por unidade, horas homem por unidade, metros cúbicos por unidade, enfim. Consumo dos fatores que são importantes para cada produto acabado que é incluído no PMP para cada um dos recursos. E multiplicar esse padrão de
de consumo de cada produto para cada recurso pela quantidade de produção de cada período previsto no planejamento mestre da produção, então. Posteriormente, então, nós temos que fazer o quê? Consolidar as necessidades de capacidade para cada um desses recursos. Então, por que isso é importante? Para que nós possamos, então, verificar se os períodos do PMP eles vão ser realmente maiores ou menores que o lead time, verificando, então, os padrões de consumo. Então, se nós temos realmente a capacidade de atender ou não aquele planejamento mestre da produção, e com isso, nós planejarmos a utilização desses recursos da forma mais eficiente possível. Então, esses padrões de consumo, eles também são conhecidos como perfis de carga unitária desses produtos, Então, eles vão permitir realmente o cruzamento das informações do planejamento mestre de produção de cada produto com o perfil dos seus recursos, confrontando então com as necessidades, com a capacidade de cada um dos recursos. Então, esse resultado, então fazendo o cálculo da ocupação para cada recurso que nos interessa analisar e confrontando com a disponibilidade do recurso, nós vamos poder concluir se o PMP que estamos planejando é viável ou se devemos alterar os planos de alguns produtos para torná-lo viável. Então, esse resultado nos informa os estouros de capacidade, ou não, por período de planejamento, que é muito comum de ser observado em termos de percentual da capacidade efetiva. Então, é sempre importante avaliar aí as alterações de datas, horas extras, subcontratações, muitas vezes, para poder torná-los mais importantes. Então, o uso dos perfis de carga unitária dos produtos para calcular as necessidades de capacidade é uma forma rápida e simples de validar o PMP, porém, ela nem sempre não leva em consideração o tamanho do lote e os estoques disponíveis das partes